Guerra da Rússia versus Ucrânia. Até onde vai levar isso? Você está no canal Brasil Novo, eu sou Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter vocês aqui. Bom, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui um vídeo do canal Fatos Desconhecidos, com o senhor Ivan Lima, que ele vai estar narrando os acontecimentos, por que a guerra da Rússia contra a Ucrânia. É muito interessante, assistam o vídeo e eu volto já com vocês. Nos últimos dias, com certeza, você viu alguma notícia sobre o clima de tensão que vem crescendo na Europa, não viu? Mais precisamente na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Vladimir Putin, o líder russo, vem enviando batalhões e armamentos de guerra para a fronteira, para supostamente invadir o pequeno país vizinho. Hoje vamos te explicar o que está acontecendo por lá e ainda te contar como as coisas chegaram a esse ponto. Meu nome é Ivan Lima e seja bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Para você entender toda essa situação, precisamos voltar um pouco no tempo. No ano de 1922, os bolcheviques finalmente conseguiram sua vitória política e militar na Rússia, derrubando a monarquia e formando a primeira grande nação socialista da história, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nos anos seguintes, essa nova nação iria anexar vários outros países ao seu bloco comunista. No entanto, esse não foi o caso da Ucrânia. Isso porque esse país foi um dos que fizeram parte da própria formação da União Soviética, ou seja, ela mesmo foi uma das nações que ajudaram a formar o bloco socialista. Esse é apenas um dos aspectos que tornam essas nações próximas. Durante a história, a região em que fica a Ucrânia foi dominada várias vezes pelos reinados que tinham sua base em Moscou, principalmente na Idade Média. Até mesmo a língua dos dois países são bem parecidas. São bem mais do que se pegarmos em comparação o português com o espanhol, por exemplo. Outro exemplo, um pouco obscuro, é o fato de que a usina de Chernobyl, famosa por ser o lugar onde ocorreu o maior desastre nuclear da história, fica na Ucrânia, algo que muita gente não sabe. O desastre acontecido ali teve como maior responsável o governo comunista, que tinha sua sede na Rússia. A relação dos dois países ainda atingiu certos momentos bem críticos durante sua história, algo que ainda falaremos mais aqui. Agora, avançando um pouco no tempo, chegamos a 1991, ano em que a União Soviética se dissolveu. Com isso, todas as nações que formavam o bloco se separaram, descentralizando sua política dos mandos do governo comunista da Rússia. Foi a partir daí que as tensões entre esses dois países, a Ucrânia e a Rússia, começaram a crescer. Um dos principais fatores para isso acontecer está relacionado a uma organização que com certeza você já escutou o nome, a OTAN. A sigla dessa organização significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi criada em 1949, pouco tempo após a Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo principal, na época de sua criação, a organização foi criada para barrar o expansionismo da União Soviética, que vinha cada vez mais anexando terras ao seu controle. Mesmo após o fim da União Soviética, a OTAN continuou a existir. Atualmente, ela serve como uma espécie de tratado de cooperatividade militar. Em outras palavras, é como se ela funcionasse assim. Caso algum dos países que formam o tratado, são 30 no total, sejam atacados,
todas as outras nações que formam o grupo devem ajudar o país que foi atacado. Ainda conforme o governo russo, a OTAN também serve para garantir o domínio político norte-americano na região. Durante a época da União Soviética, o Bloco das Nações Comunistas respondeu à criação da organização com o seu próprio bloco de defesa militar, conhecido como Pacto de Varsóvia, que também foi desmanchado após seu fim. Depois do esvaziamento do pacto, pode-se dizer que a política russa ficou isolada naquela região. Isso foi se agravando com o fato de que as nações que compunham tal grupo começaram a aderir à OTAN. Ao mesmo tempo em que isso ia acontecendo, durante a década de 90, as relações políticas entre a Rússia e a Ucrânia começaram a ruir. O acontecimento que mais marcou essa tensão entre as duas nações aconteceu em 2004. Neste ano, ocorreu uma pequena revolução na Ucrânia, quando o presidente eleito foi deposto após a comprovação de fraude nas eleições. O líder que foi eleito era muito próximo da Rússia e facilitava as negociações que envolviam os principais recursos naturais da Ucrânia, o gás e o ferro. E adivinha quem ofereceu uma mão amiga para a Ucrânia? Sim, a própria OTAN. Como você deve imaginar, isso não agradou à Rússia, o que aumentou ainda mais o clima de tensão, que foi só crescendo a cada ano. Essa tensão chegou ao seu ápice em 2014, quando o governo russo anexou a região da Ucrânia conhecida como Crimeia. Os russos disseram que a invasão havia acontecido por causa do próprio povo daquela região, que possui estreitos laços culturais com a Rússia. Ao mesmo tempo, cientistas políticos afirmam que essa invasão é como uma maneira de repelir a influência da OTAN nos países que já fizeram parte da União Soviética. Essa tensão recebe ainda mais combustível com o fato de que a Ucrânia já é considerada uma nação aliada à Organização do Tratado Atlântico Norte, algo que a Rússia não aceita de jeito nenhum. E assim, todos os ingredientes para a tensão entre os dois países estão misturados e prontos para resultar em uma guerra. Agora, felizmente, pelo menos conforme o próprio Vladimir Putin, a possibilidade de uma invasão é bem pequena. Ao mesmo tempo, as ações militares do líder russo não condizem com essa pseudopolítica de paz, já que nas últimas semanas, como eu disse anteriormente, a fronteiras dos dois países recebeu cerca de 100 mil soldados russos, além de uma grande quantidade de armas e equipamentos militares. Além do fato de a Rússia não querer que a Ucrânia passe para o outro lado, o pequeno país europeu está localizado em um lugar estratégico na Europa, do ponto de vista militar. A OTAN já vem há algum tempo instalando bases militares em outros países ex-soviéticos que entraram no bloco, algo que assusta o governo russo. Por fim, mais um motivo leva a todo esse cenário de tensão, e esse está relacionado a aspectos financeiros. Como eu também disse anteriormente, a Ucrânia é um dos principais fornecedores de gás e minerais para a Rússia, sendo a própria Ucrânia um país rico em relação a esses materiais. Caso a relação entre os dois seja enfraquecida, o governo russo teme perder essa fonte histórica de recursos naturais. Agora que você entende a questão da tensão em si, vamos voltar a algo que eu prometi falar mais cedo aqui. A relação histórica entre a Ucrânia e a Rússia. Acontece que na década de 30 e 40, a relação entre esses dois países gerou um dos eventos mais trágicos da história. Tudo começou quando a União Soviética, liderada por Stalin, fez um acordo com o governo nazista de Hitler. O acordo foi feito para que, em teoria, os dois países não entrassem em guerra um com o outro. Dentro das várias cláusulas desse acordo, uma delas ditava a divisão da Ucrânia entre as duas nações, a Rússia e a Alemanha.
Após assumir o controle de sua parte da Ucrânia, o governo de Stalin liderou uma série de políticas que levaram a população do pequeno país a literalmente morrer de fome. Esse acontecimento ficou conhecido como Holodomor, a Grande Fome, um evento que gera muito debate até os dias de hoje. Assim, as previsões mais otimistas estimam que quase 5 milhões de ucranianos morreram de fome durante cerca de 15 anos, algo que também gerou cicatrizes na relação dos dois países. Agora, fala aqui pra gente o que você acha de todo esse possível conflito. Quem você acha que está com a razão? Qualquer ação que leva à violência já está errada por natureza, não concorda? Eu fico por aqui, mas logo logo eu estou de volta. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Bom, queria agradecer ao senhor Ivan Lima pelo vídeo, parabenizá-lo pelo trabalho do seu canal, que é um canal muito importante. Eu recomendo vocês que vão lá, se inscrevam. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você se inscrever no canal Fatos Desconhecidos. Tem muita coisa importante nesse canal, tá? O seu Ivan, eu acho que mais o filho e a neta, se eu não me engano. São 3 pessoas que participam desse canal. O seu Ivan já é um senhor, aposentado também, e que faz a narrativa perfeita. Ele tem uma voz de locutor, deve ser jornalista, se eu não me engano, não sei a formação dele, mas a voz de locutor de Cid Moreira, tipo Cid Moreira, como vocês viram por aí no vídeo, né? Então tá aí, esse era o vídeo que eu ia trazer para vocês. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2022, é o último dia do mês. Desejo a vocês uma ótima semana, hoje é segunda-feira, né? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Beijo do Caco!